O Saitama não tem força infinita porque se ele tivesse força infinita, ele teria destruído todo o universo logo no primeiro soco. E ele não conseguiria dar um soco com 1% da força dele porque 1% de infinito é infinito. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Essa é a pérola que os fanboys de Dragon Ball andam falando para tentar refutar a ideia de que o Saitama tem força infinita. E hoje eu vou mostrar como que isso está completamente errado. Fala pessoal, eu me chamo Bernardo Lopes e sejam bem-vindos ao Nerd Battle. Primeiramente, eu não estou usando óculos escuro para dar uma de bad boy, eu estou usando óculos escuro por causa disso. Mas como eu já estou um tempo sem gravar vídeo, eu decidi colocar esse óculos e gravar assim mesmo. Desde que o Saitama derrotou o Garou, as discussões sobre a real extensão da força dele voltaram, a real é essa. E com essas discussões também surgiram as discussões sobre a força do Saitama ter ou não ter um limite. O problema é que, infelizmente, esse é um assunto muito complexo que normalmente é debatido por gente que acha que não é complexo. Mas relaxa que eu não vou excluir ninguém dessa explicação. Eu vou explicar de um jeito tão básico, mas tão básico, que até fanboy de Dragon Ball vai entender. E isso porque, embora eles me odeiem, a verdade é que eu amo eles. Eu odeio você. Eu gosto de você. Porque sem eles para falarem as bostas que eles falam, meio que acaba o propósito da existência desse canal, não é mesmo? Então já manda o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, beleza? Bom, vamos lá, galera, antes de qualquer coisa, é importante a gente definir o que significa limite, porque isso é muito importante para essa discussão. Se você não entende o significado de limite, você não é nem capaz de começar a discussão sobre o Saitama ter ou não ter força infinita. Então, para falar do que é limite, eu vou usar um exemplo numérico. Imagina, por exemplo, essa sequência de números aqui, ó. 1,9, 1,99, 1,999, 1,9999, 1,99999 e assim sucessivamente. Vocês percebem que quanto mais essa sequência avança, maior é o próximo número. A gente pode crescer essa sequência o tanto que a gente quiser. E nós podemos afirmar sem nenhuma dúvida que, se for mantido esse mesmo padrão de crescimento, o próximo número sempre vai ser maior do que o número anterior. Isso quer dizer que esse conjunto é um conjunto numérico que possui uma quantidade infinita de elementos. Mas será que existe algum valor numérico que vai limitar essa sequência? Sim, esse valor é 2. Essa sequência, ela é uma sequência crescente, ela pode crescer infinitamente, ela possui infinitos valores numéricos, porém, esse conjunto é um conjunto limitado, porque existe um valor numérico que essa sequência nunca vai ultrapassar, 2. Então, 2 é o limite desse conjunto numérico. Existem outros números que são maiores do que qualquer outro número dessa sequência, tipo 3, 5, 10, etc. Só que dentre todos esses números que são maiores do que os números dessa sequência, existe um que é o menor deles, que é o 2, e portanto 2 é o limite. Dito isso, o que é limite? Limite é o valor que separa os números definidos pelo conjunto e os números indefinidos pelo conjunto. É ele quem vai dizer quem está dentro e quem está fora. Resumindo, ele é o segurança que diz ninguém entra e ninguém sai. Agora, olha para essa outra sequência aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e etc.
Essa sequência segue a mesma regra da sequência anterior. Quanto mais ela avança, maior o número fica. Mas ao contrário da outra sequência, essa aqui não possui um número que é maior do que todos os outros números dessa sequência. Isso porque ela não tem limite. Se uma sequência não possui limite, nós podemos dizer que ela é infinita. Então vocês percebem que eu precisei dar uma volta tremenda só para definir o que é infinito? E eu precisei fazer isso simplesmente para dizer que infinito não é número. Quando o fanboy de Dragon Ball diz Saitama não tem força infinita porque senão todo o soco dele destruiria todo o universo, ele está dizendo que infinito é número, ou seja, ele está dizendo que existe um feito, existe um número, que esse número representa uma quantidade ilimitada de qualquer coisa que o Saitama precisaria ter feito para comprovar que ele tem força infinita. Isso não existe. Para exemplificar, vamos imaginar que todos os feitos de força do Saitama são representados por valores numéricos. E quanto maior o feito, maior o número que representa esse feito. Então um número baixo seria, por exemplo, o Saitama, sei lá, segurar uma xícara ou um prato, qualquer coisa do tipo. Isso seria um feito representado por um número muito baixo. E um número muito alto seria representado pelo soco sério. Dizer que a força do Saitama é infinita não significa dizer que ele precisa fazer um feito de tamanho infinito. Tipo, sei lá, segurar um peso infinito ou destruir um multiverso infinito. Isso sequer faz sentido porque infinito não é número para representar tamanho de nada. Para o Saitama ter força infinita, ele só precisa ser capaz de sempre aumentar a força dele sem um limite estabelecido. Isso quer dizer que o Saitama vence todo mundo? Óbvio que não. Mas isso não refuta a ideia do Saitama ter força infinita. E muito menos quer dizer que ele é o único que tem força infinita. Essa também é a realidade do Superman, que pode aumentar a força dele indefinidamente através da luz do sol, ou do Hulk, que pode aumentar a força dele indefinidamente através da raiva. Quer ver um personagem que não tem força infinita e que vai ser fácil para todo mundo entender o porquê que ele não tem força infinita? Escanor. O poder do Escanor começa a crescer à medida em que a hora do dia começa a se aproximar de meio-dia. Uma vez que a hora atinge meio-dia, a força dele atinge o seu ápice. E depois de meio-dia, o que acontece? A força dele começa a cair. O que quer dizer que a força dele começou crescendo, atingiu um limite e a partir daquele limite começou a cair. Existe um máximo da força dele. Com Goku é a mesma coisa. A partir do momento em que ele atingiu a transformação mais poderosa dele, chegou no auge do poder dele e mesmo assim tinha gente mais poderosa do que ele, isso significa que o poder do Goku não é infinito. E a prova de que o poder do Goku não é infinito é simplesmente o fato do Gohan, do Granola, do Gas, do Bills, do Whis e do Daishinkan serem mais poderosos do que ele, assim como o nosso primeiro conjunto numérico, que tinha um crescimento infinito, mas mesmo assim tinha um limite que dizia que outros números eram maiores do que ele, independente do quanto ele crescesse. Mas com Saitama isso não existe. A partir do momento em que ele fica no modo sério, ele pode realizar absolutamente qualquer feito de força, já que a força dele cresce exponencialmente. E crescendo exponencialmente, não existe um último número que vai representar o limite dele, simplesmente porque função exponencial não tem limite, que é claramente o caso da força do Saitama.